se isso vai ser possível aí só vendo. Vai ter gente que vai falar que eu tô loucão e que eu tô falando merda, porque é muito tenso, é horrível e o mundo vai acabar e vai todo mundo virar no mundo de Walking Dead, Mad Max e Exterminador do Futuro ao mesmo tempo. Eu prefiro não ver assim. Eu prefiro tentar ver um caminho mais positivo para essas coisas. Mas não dá para negar que essa combinação aqui é uma coisa que é chata. É chata de ver. Beleza? Bom, por último, eu quero analisar esse Plutão aqui. Plutão entrou em Aquário. E aqui a gente tem coisas que são... Ó, eu vou ter que resumir essa história, porque senão nós vamos ficar... Essa live vai ter 5 horas, porque eu vou precisar desenvolver uma ideia filosófica e antropológica, uma confusão. Mas o que eu quero resumir é o seguinte. A gente tem, quando a gente olha para o símbolo de Aquário, a gente vê a humanidade em si. Aquário mostra a humanidade, tá? Então, a gente tem o Plutão entrando em Aquário, como é um símbolo de ideologias, a gente vê uma dualidade muito grande, você vê essa separação muito grande de esquerda e direita, que está ficando cada vez mais forte, cada vez mais intensa, sem espaço para conversa, sem espaço para tentar achar o caminho do meio. Não existe tolerância, é um negócio que passou longe, né? Desencanaram da tolerância, desencanaram de negociar, só a direita quer matar a esquerda quer matar a direita, e ninguém quer saber de chegar num consenso onde a sua verdade pode ser verdade, funciona para você, tá tudo certo, a minha verdade é minha verdade, bom, beleza, a gente pode se cruzar na rua, tomar uma cerveja, brincar, sem precisar querer se matar. Mas a gente está numa fase muito, muito agressiva. Por que eu estou falando isso? Porque isso me preocupa. Eu vou voltar às casas aqui. Se eu olhar para esse setor aqui, para essa situação, o que eu vou ver? Que o Plutão está em Aquário e o Marte está em Aquário. Traz muita tensão, os dois estão em extremos, tá vendo? Tá bem no finalzinho e bem no comecinho. Ele traz muita tensão para dentro desse setor aqui. O que me mostra que possivelmente a gente tenha um aumento dos conflitos dentro dessas polarizações, principalmente por questões ideologias políticas, identidade de gênero e várias outras situações, por exemplo, astrologia contra a ciência contra a astrologia, né? Numa frase mais real. E qual que é o agravante dessa história? Se eu olhar para esse mapa como sendo um mapa de uma pessoa colocando casas, tanto o Plutão quanto o Marte são regentes de Escorpião, que está aqui em cima na casa 11, que é a casa dos grupos, que é a casa da humanidade, que é a casa das ideias. Então, existe um reforço, existe uma retroalimentação dessa energia, amplificando essas possíveis tensões. Não contente com isso, o Marte é o único... Estou todo arrepiado aqui até. O Marte é o único planeta de toda essa junção aqui que não tem aspecto. Ele não está conectado com nada, com ninguém. Ele está completamente sozinho e balançando por aí. Ele não tem nada. Um planeta sem aspecto é um planeta absolutamente instável. É potencialmente uma bomba relógio. Então a gente vê essas questões humanitárias aqui, das relações humanitárias dentro do grupo da humanidade, pode ser muito problemático e a gente pode ter vários problemas acontecendo ao longo do ano, tá? Outra coisa que também pode me deixar um pouco preocupado, principalmente na questão financeira, é que o Plutão está entrando aqui na casa 2, que seria a casa das finanças desse ano, entre aspas, aí, se fosse uma pessoa. O que pode trazer algum tipo de problema financeiro vinculado com essa história de Júpiter e Urano aqui no signo de Touro. Tá todo mundo bem aí? Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio ou eu viajei forte aqui e vocês não entenderam nada?
pessoal que está chegando agora, não esquece de dar aquele like no vídeo, hein? Também não está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Vamos lá. Eu queria muito, mas muito chegar em dezembro desse ano com 15 mil inscritos no canal. Dezembro, hein? Tem um tempão ainda, mas eu quero muito. Então, você que está aí, dá uma força para a gente aqui, chegar nessa meta, dá aquele like e se inscreve no canal. Bom, o último argumento que eu vou encerrar esse negócio aqui, senão a gente não consegue abordar os eclipses. O último reforço nessa questão da dificuldade das relações em grupo é que o Plutão está exercendo uma força tensa sobre a Lua em Leão. O que quer dizer que lembra toda aquela história lá que eu falei sobre a individualidade, sobre saber quem eu sou, como é que eu vou me colocar no mundo? Isso ainda existe, mas ainda tem uma força muito poderosa, muito intensa, muito pesada, uma pressão muito pesada da sociedade se impondo contra a individualidade. Tá? Tem uma pressão muito forte ali dentro. A Lua representa o nosso desejo mais interno, né? E a Lua na astrologia mundial representa representa o povo, né? Não é comunidade, é população. Representa a população que está sofrendo, a população aqui como uma expressão individual, né? Está sofrendo uma pressão muito grande da sociedade, e leia-se aqui, sociedade midiática, que é bom, enfim, sofre uma pressão muito grande para se comportar dentro de uma série de regras que, se você falar isso, se você vestir aquilo, se o seu cabelo está desse jeito, ou se você ouve música tal, ou se você não está adequado com uma constituição de regras que alguém arbitrariamente decidiu que tem que ser assim, você vai ser linchado virtualmente, você vai ser cancelado, você vai ter uma série de problemas ali, sem que as pessoas se preocupem em descobrir qual que é a real verdade daquela história. Hoje em dia, amigo, você pega qualquer inteligência artificial, que é um perigo que está acontecendo por aí também, você pega qualquer inteligência artificial e o cara que sabe trabalhar um pouquinho melhor com isso, ele consegue fazer um desenho de você falando coisas que você nunca falou na sua vida e todo mundo vai acreditar e vai acabar com a sua vida. Então, a gente está entrando num processo de inteligência artificial, de uso de tecnologia que pode ser absurdamente prejudicial para as nossas relações. E a gente também está dentro de um contexto virtual e midiático que é um absurdo de opressor e de... Nossa... Como é que fala quando você está numa relação tóxica? Não é relação tóxica, é relação abusiva. Muitas pessoas hoje sofrem uma relação abusiva das mídias. É impressionante como você consegue identificar isso no dia a dia, como as pessoas estão suscetíveis a isso. E esse Plutão em Aquário simboliza uma intensidade muito grande na construção de uma nova sociedade, tentando descobrir quais são os valores que a gente tem hoje e achando um equilíbrio entre esses extremos. O Aquário já é um símbolo de extremos, tá? O Aquário, ele tem aquela conversa toda da liberdade, igualdade, fraternidade, mas é muito assim. Isso vocês encontram muito nas mídias também, e muitos discursos de pessoas famosas por ali, esses influenciadores, né? Você pode ser o que você bem entender nessa vida, contanto que o que você queira ser esteja de acordo com a minha realidade, com a minha verdade, porque se não for assim, você está errado e você tem que ser excomungado. Então a gente entra numa fase de um extremismo mais intenso do que a gente estava vivendo até uns anos atrás. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque esse ano pode ser um ano onde isso vai ficar muito evidente e que essas posições de Plutão e Marte aqui podem fazer com que a gente tenha situações explosivas acontecendo ao longo do ano, tá? Num sentido individual, muita gente me pergunta sobre esse trânsito de Plutão em Aquário. Plutão em Aquário vai fazer o quê? Plutão em Aquário, meu Deus, Plutão em Aquário vai acabar com a minha vida. Plutão, lembra que eu falei para vocês a respeito do eclipse que eu vou entrar agora?
acontece dentro de uma faixa específica de 10 graus. O Plutão, como ele é muito lento, nós vamos usar 2 graus, tá? 2 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que tem o ascendente em 3 graus de Aquário vai estar recebendo a conjunção de Plutão pelos próximos 5 anos. Quem tem o ascendente em 28 graus de Aquário não vai receber nada de Plutão até daqui 17 anos. Então, essa é as regrinhas astrológicas, os detalhezinhos têm que ser observados. Não é todo mundo que fala isso para vocês, né? Todo mundo entra numa conversa mais superficial, porque, obviamente, fica mais fácil de você ter mais visualizações se você fica falando coisas mais simples. Não quer dizer que as pessoas não saibam o que elas estão falando, tá? Quer dizer que elas têm que atingir o maior número de pessoas. Então, quando a gente fala de uma coisa mais detalhada, mais específica, algumas regrinhas vocês não sabem. Então, é muito melhor vocês perguntarem para um astrólogo que vocês confiem para poder tirar essas dúvidas e não ficar com coisinhas na cabeça lá que vocês não precisam, tá? Bom, eclipses.